Olá, colega. Eu sou o professor Adriano Ferreira e eu leciono Teoria Geral do Direito. A Teoria Geral do Direito é uma disciplina que estuda as regras fundamentais de todo o direito. Uma regra da Teoria Geral do Direito pode ser simultaneamente aplicada ao direito civil, ao direito penal, ao direito tributário. Ora, ultimamente, nós temos visto alguns debates que envolvem regras de teoria geral do direito. Especificamente, o ministro Toffoli acabou de apreciar em uma decisão a lei que estabelece o juiz de garantias. Me chamou a atenção que, na sua apreciação, ele simplesmente revogou e modificou o período de vacância. Ora, a questão do período de vacância é uma questão que se liga à teoria geral do direito. Pensei, portanto, em inaugurar um programa em que falo da teoria geral do direito nos tribunais. E nesse programa de hoje, eu gostaria justamente de tratar dessa questão. Em específico, me atormenta saber se o ministro praticou uma conduta que eu chamaria de correta. Será que ele poderia revogar e alterar o período de vacância de uma lei? Sob que fundamento? Peço, portanto, que vocês acompanhem meu raciocínio. Preparei um material em que irei apresentá-lo para que vocês saibam se efetivamente há ou não a violação ao princípio da legalidade na conduta praticada pelo ministro. Primeiro, acompanhando meu material, vejam que o ministro tratou conjuntamente de 3 ações que cuidam da inconstitucionalidade da Lei 13.964 de 2019. Ele tratou das ações 6.298, 6.299 e 6.300. Essas ações, simultaneamente, trouxeram temas ligados à teoria geral do direito. Novamente no meu material. Vejam. Primeiro, o ministro tratou das ações e houve discussões ligadas à invalidade formal e material dos dispositivos da lei. Em todos os casos, tratava-se da inconstitucionalidade de dispositivos da lei. Inclusive, por essa razão, ela estava sendo apreciada no Supremo Tribunal Federal. Segundo ponto, também foi discutida a questão que eu mencionei inicialmente do período de vacância insuficiente da lei, ou de sua vacatio legis. Durante a apreciação dessa questão, o ministro também trouxe uma alegação de ter usado a interpretação sistemática, outro tema da teoria geral do direito. E, por fim, a decisão também apreciou questões ligadas ao início da vigência e os processos em curso. Bom, dito isso, quais foram as alegações trazidas pelas ações? Em primeiro lugar, foi alegado que havia insuficiência do prazo de 30 dias. E, caso em medida liminar essa insuficiência do prazo não fosse apreciada, isso geraria o periculum in mora, ou seja, o perigo na demora da decisão. Por essa razão, o ministro pôde apreciar a questão de se saber se os 30 dias seriam suficientes ou não. E ele pôde também alterar o prazo, ampliando para 180 dias, em sede de medida liminar. Vejamos as decisões do ministro relativamente ao tema de que quero tratar, que é a vacatio legis. Bom, primeiro, o ministro suspendeu a eficácia dos artigos 3b, c, d, e e f do Código de Processo Penal. Todos esses artigos foram inseridos pela Lei 13.964. Ele suspendeu a eficácia que começaria em 30 dias e determinou que essa eficácia começará em 180 dias. Permitam-me, então, ser claro. O ministro suspendeu o início da eficácia em 30 dias
e determinou que a eficácia comece em 180 dias. Vejamos agora seus argumentos. Primeiro, o prazo de 30 dias foi considerado pelo ministro insuficiente para que os tribunais fizessem as adaptações necessárias ao juiz de garantias. Também ele argumentou que essa alteração é muito grande para que possa ser efetivada nesse prazo. E ainda disse que leis de menor impacto anteriores a esta apreciada tiveram um prazo de vacatio legis de 60 dias. Pois bem, a questão está aí de que o prazo é insuficiente. Todavia, o que chamou a minha atenção é que o ministro trouxe esses argumentos para suspender o prazo de 30 dias. E nenhum desses argumentos, todavia, estava respaldado em qualquer artigo constitucional ou sequer legal. Vejam, o que chamou minha atenção é que em momento algum o ministro, por exemplo, citou a Lei Complementar 95 de 1998. O artigo 8º dessa lei, que é a lei que trata das leis, diz que a vigência de uma lei, que deve ser indicada de forma expressa, tem que contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento. O que eu quero dizer aqui é que o ministro teria um argumento muito forte para promover a suspensão do prazo de 30 dias. Bastaria que ele citasse a Lei Complementar 95 em seu artigo 8º, posto que ele diria que o prazo não é razoável. Todavia, mostrei a vocês que o ministro não trouxe esse argumento legal. Ele simplesmente suspendeu o prazo por considerá-lo, ele, ministro, insuficiente. Olha, então ele estabeleceu que o novo prazo seria de 180 dias. Vejamos suas razões. O ministro estabeleceu o prazo de 180 dias, dizendo que esse prazo aparece no parágrafo único do artigo 3º F a ser inserido no Código de Processo Penal. A partir daí, ele teria realizado uma interpretação sistemática do microsistema do juiz de garantias. Novamente, o ministro suspendeu o prazo de 30 dias, estabeleceu o prazo de 180 dias. Qual o seu fundamento? Ele fez uma interpretação sistemática do microsistema. Confesso que não é muito usual esse tipo de argumento. Faz-se uma interpretação sistemática de um sistema que é maior do que aquele que está sendo usado na decisão. Faz-se uma interpretação sistemática quando se puxa algo que é da lógica do sistema maior para o caso menor. Aquilo que fez o ministro, que não deixa de guardar uma certa coerência, foi trazer o prazo daquele microsistema menor para parte das regras daquele microsistema. Por quê? Ele manteve o prazo de 30 dias para o novo artigo 3º-A do Código de Processo Penal. Ele só suspendeu para o 3º-B até F, mas não para aquele. E qual é o nosso problema? A partir do momento em que o ministro suspendeu o prazo de 30 dias, a lei, para esses artigos, deixou de ter um prazo de período de vacância ou vacatio legis. O que é que diz a legislação a respeito quando uma lei não traz um prazo de período de vacância ou vacatio legis? Vejam, a LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, logo no seu artigo 1º, estabelece que, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de publicada. Ora, qual é a lógica? Se uma lei segue a Lei Complementar 95 de 98 e estabelece um período de vacância, isso significa que
ela vai ter um prazo por ela estabelecido de vacância. Caso a lei não siga a Lei Complementar 95 e seja omissa, ela deve seguir, então, a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A LINDB estabelece que o prazo será de 45 dias. A partir do momento em que o ministro suspendeu o prazo de 30 dias e revogou esse artigo por inconstitucionalidade, ou, sem citar, por violar a Lei Complementar 95, ele deveria ter acatado a determinação da LINDB e estabelecido um novo prazo de 45 dias. Todavia, e o ministro não entrou nessa argumentação legal, quer me parecer que também o prazo de 45 dias aos olhos do ministro teria sido insuficiente. Em virtude disso, ele trouxe um mecanismo que chamou de interpretação sistemática do microsistema para acatar o prazo de 180 dias. Vejam que até então eu falei de problemas da teoria geral do direito que aparecem na decisão. Gostaria aqui de finalizar apontando um último problema que é conceitual. Acompanhem meu raciocínio. A lei fala de período de vacância ou vacatio legis. Falei disso várias vezes. O que é o período de vacância? É o intervalo entre a publicação de uma lei e o início de sua vigência. O que é a vigência de uma lei? É a possibilidade de ela produzir efeitos. E o que é a eficácia de uma lei? É a produção concreta de efeitos. Vejam, aonde quero chegar com isso? Vigência é a possibilidade de produção de efeitos. Eficácia é a produção concreta de efeitos da lei. Nas vezes em que o ministro se referiu ao período de vacância, ele disse estar a suspender a produção de efeitos ou a eficácia da lei. Voltemos ao meu raciocínio. Quando uma lei é publicada, ela se torna válida. A lei é válida se ela não desrespeita as normas superiores, como a Constituição. Qualquer um pode questionar essa validade nos tribunais. Todavia, quem dá ou tira a validade para uma lei é o Poder Legislativo e não o Judiciário. Assim, quando o Judiciário declara a inconstitucionalidade ou a invalidade de uma lei, ele pode impedir que essa lei produza efeitos. Mas o Poder Judiciário não pode, tecnicamente, revogar ou invalidar uma lei. Assim, é perfeito dizer que o tribunal suspende os efeitos de uma lei quando a declara inconstitucional. Quem deve revogá-la é o parlamento. Pois bem, a questão que eu quero deixar aqui como última dessa minha exposição. Será que o ministro, tecnicamente, ao declarar que o prazo de 30 dias é inadequado e ainda que sem fundamento legal o tenha suspenso, ele suspendeu o quê? A produção de efeitos concretos ou a vigência dessa regra? Talvez o que o ministro tenha feito seja a suspensão da vigência da regra e não da sua eficácia. Como último slide, vejam, o ministro, portanto, suspendeu a eficácia do artigo da lei que trata do período de vacância. Como eu disse, não deveria ter suspenso a vigência desse artigo? A Lei 13.964, no artigo 20, diz que a lei entrará em vigor após 30 dias de sua publicação oficial. O que quero dizer aqui como conclusão é: a própria lei estabelece que daqui a 30 dias se inicia o seu vigor ou a sua vigência. O ministro não suspendeu o vigor ou a vigência, suspendeu a eficácia da norma.
Tecnicamente, talvez fosse mais correto dizer que ele está a suspender a vigência e não a eficácia. Em suma, espero ter mostrado para vocês como esta mera decisão do ministro do Supremo dialoga com alguns temas de teoria geral do direito. Em específico, me foquei na questão do início da produção de efeitos da lei ou do período de vacância. Obrigado, até a próxima.